Cinta para brownie personalizada para imprimir em casa. Nessa aula você vai aprender a como criar a arte, deixar no tamanho certinho e depois a gente vai fazer a impressão. Então fica até o final que eu vou deixar também um presente para vocês aí, tá bom? No final da aula. E vocês vão acompanhar também a impressão desse material e o resultado final, que fica muito lindo. Bora lá então aprender aqui os tamanhos de 20 por 4,5 e vamos criar aqui, colocar o nome. Vamos dar um OK. Vamos vir aqui em cima, arquivo, salvar como, tá? E aí a gente vem aqui, salva na nossa pasta. E agora a gente vai deixar ele aqui em retrato, para ficar muito melhor aqui a nossa arte. Vamos dar um Ctrl e V, pois eu já tinha copiado esse material aqui, que seria as linhas guias, tá? Então, é muito importante você criar com as linhas guias para que você venha ter aí direitinho onde colocar cada material. Então, vamos vir aqui, ó, vamos dar um bloquear aqui, clicar aqui, colocar guias. E vamos criar as novas camadas aqui, tá? Criamos as camadas. E agora sim a gente vai começar a criação. Então, a cliente já tem um logo, que é esse logo aqui, ó. Tem diversas opções aqui dele, ó. Tem branco, tem rosa, preto e tem a cor que é a original do logo do cliente. Então, a gente vem aqui, ó, seleciona, Ctrl e C, vai lá no nosso arquivo e dá um Ctrl e V, tá? E voltamos lá novamente e vamos pegar aqui outras informações muito importantes, que seriam as cores da logo do cliente e as informações de contato. Então, a gente seleciona todo mundo aqui, Ctrl C, volta lá no nosso arquivo, Ctrl e V, e a gente deixa aqui do ladinho, tá? Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, ó, clicar duas vezes para criar um retângulo. Vamos vir aqui com a ferramenta aqui, ó, de conta-gotas. Vamos lá na cor, para capturar a cor que a gente quer, ó. Capturamos essa cor aqui e colamos aqui, tá? Aplicamos. Agora, seleciona aqui o logo. Vamos pressionar Shift. Vim aqui nessa borda, vamos diminuir, ó, mais ou menos até aqui. E pressionar a letra P para centralizar o nosso material. E ele já está centralizado, tá? Então, vamos lá. Mais ou menos assim vai ficar a nossa arte. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui e vamos colocar algumas informações importantes aqui no nosso material. Então, ó, vamos vir aqui, ó, selecionar um retângulo. A gente vai puxar ele mais ou menos até aqui. Pode vir com a caneta aqui, ó, vir aqui no centro, dá um clique, não tem problema, ó. Seleciona ele aqui, dá um Ctrl e Q. Vai selecionar ele aqui, ó, bem no centro, clica duas vezes, ó. Puxa ele mais ou menos até aqui. Seleciona também aqui, ó, estamos usando a ferramenta de formas, tá? Vamos puxar mais ou menos até aqui, ó. E agora a gente pode fazer o seguinte, pode diminuir. Ou você pode vir aqui também, ó, deixar na linha guia aqui. Pressiona Ctrl, clica e arrasta, joga ele mais ou menos até aqui. Vem aqui em cima, ó, e espelhar. E a gente pode puxar ele mais um pouquinho para cá. Ferramenta de formas. Seleciona aqui, ó. Joga mais ou menos até aqui. Seleciona os dois. E você pode vir aqui. Ó, vou jogar mais ou menos ele para cá. Aqui, seleciona os dois. E vem aqui em soldar. E ele criou mais ou menos esse formato aqui. Seleciona os dois aqui, dá uma letra C para ele centralizar, ó, mais ou menos aqui. E agora a gente vai colocar aqui o sabor chocolate. Vamos vir aqui, ó, selecionar uma fonte, a gente vai usar a fonte Bebas. Joga mais ou menos aqui, diminui, ó, pode diminuir. Letra C e letra E. Pode vir aqui também, ó, diminuir. Ó, deixar mais ou menos aqui. E agora a gente vai vir aqui e selecionar uma cor aqui, um amarelinho. Ou você pode jogar um amarelo mais forte. Tirar aqui, ó.
contorno. Vim aqui, ó, ferramentas de conta-gotas, ó, você pode vir aqui e selecionar essa cor mais forte aqui e colocar aqui. Vamos já pegar as cores aqui, ó, com a ferramenta de conta-gotas para deixar no nosso material aqui, né? Só para ele ir copiando. Beleza? Fechou. Agora, vamos vir aqui, ó. Deixamos já essa informação aqui. Selecionamos Ctrl e G. Pode dar um Ctrl Q para quebrar em curvas também, tá? Vou deixar o nosso material mais ou menos aqui. Ó. Opa. E aqui embaixo a gente vai vir aqui, ó, e colocar 120 gramas, tá? Que seria o tamanho aí, tá? Vem aqui em fonte, joga bebas também, diminui esse daqui, vem aqui, ó, desce ele e deixa na cor da nossa arte, tá? Ok, aqui embaixo a gente vai adicionar um texto, tá? Que seria um texto aqui que a cliente nos pediu. Então a gente vai escrever ingredientes frescos e de primeira qualidade, tá? Fechou. Agora vamos vir aqui, descer a nossa frase aqui, ó, ingredientes, e escrevi errado. Vamos diminuir aqui, joga uns mais ou menos 10, joga esse texto aqui, vamos centralizar aqui no centro, ó. E agora a gente vai escolher uma fonte bem bonita para deixar bem mais delicado, tá? Ó, então a gente vai escolher essa fonte aqui. Ferramenta de formas, vem aqui, ó, e sobe mais ou menos até aqui. Mas a gente consegue jogar aqui, aí, ó, deu certo. E também na cor marrom, ó, joga mais ou menos aqui. Fechou. Então, ó, a gente vai ter essas informações aqui, tá? Ó, mais ou menos desse jeitinho aqui. Então, beleza. Já temos aí mais ou menos um norte aqui, tá? O que você pode fazer também é selecionar todo mundo, dar um Ctrl e G e pressionar a letra P para ele centralizar aqui no meio aqui, ó. Deixou bem centralizadozinho. Vem aqui, desabilita aqui, ó. Deixa todo mundo aqui normal, tira. E beleza. Agora a gente vai vir aqui na parte de baixo e vai escrever produzido em dois pontos, ferramenta de seleção, a gente joga uma fonte Bebas, deixa ela mais ou menos aqui, ó, deixa mais ou menos aqui, seleciona aqui o retângulo, a gente vai puxar um retângulo daqui até aqui, pressionar e deixar ele na cor branca e deixar ele com os cantos arredondados, tá? Deixar mais ou menos aqui. Pode ser também que você consiga criar um efeito legal, que é puxando mais ou menos aqui, ó, e deixando esse espaço em branco, tá? Então vai ficar esse espaço em branco aqui para você criar o cliente escrever, né? Vamos dizer assim. Pode ser criado também. Então a gente pode vir aqui, ó, puxar um retângulo menor, colocar na cor mais escura, vim aqui, ó, jogar ele para cá, seleciona os dois, vai descer eles lá até a parte aqui de baixo, desce um pouquinho também, ó, seleciona todo mundo, letra C, letra C, ó, para deixar ele no centro, seleciona os dois aqui, ó, diminui, ó, deixar mais ou menos aqui, e aí o cliente escreve o texto dele aqui dentro, e a gente vai trocar a informação mais ou menos aqui, tá, ó. Esse produzido ele tá bem grande, a gente vai deixar ele 10, deixei ele mais ou menos aqui no centro, e aí a gente pode copiar o texto, joga ele aqui embaixo, e a gente vai adicionar algumas informações, só, consumir logo
após aberto, ponto. Vem aqui, diminui, ó. Joga mais ou menos ele aqui, também perto do centro aqui, ó. Beleza, temos aí já a nossa arte. Agora a gente vai colocar aqui também a parte de ingredientes. Então a gente vem aqui e coloca ingredientes. A gente vai vir aqui, ó, copiar esse texto. Ó, joga aqui. Diminui ele. Joga mais ou menos uns 9. Vamos jogar aqui ingredientes mais ou menos aqui. Centralizar. Diminui, ó. Joga aqui. Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. A parte daqui de produzido, a gente sobe ela mais um pouquinho. E os ingredientes vai ficar mais ou menos aqui, tá? Ó. Seleciona. Marrom também. E seleciona, ó. Aumenta. Seleciona todo mundo aqui para deixar ele centralizado, ó. Aí, agora ficou sim centralizado, tá? Desse jeitinho aqui que a gente quer. Então, ó, temos essas informações aqui e já tá ficando legal aqui a parte do nosso logo, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, com a ferramenta de retângulo, eu vou vir aqui, vou adicionar um retângulo aqui, só para me ter noção do espaço aqui, tá? Então, ó, nesse retângulo a gente vai deixar ele no tamanho de 7,6. Vamos duplicar ele, colocar outro retângulo no tamanho de 6,5 aqui, tá? Ó, vai vir aqui, vou pegar esse retângulo, jogar ele aqui embaixo, ó. Jogar ele aqui, puxar uma linha guia até mais ou menos aqui, beleza. O outro retângulo a gente vem e joga ele mais ou menos aqui, ó. Puxa outra linha guia, tá? Mais ou menos aqui. Vamos apagar. Seleciona aqui o logo. A gente vai vir aqui, ó. Desce ele um pouquinho para cá. Seleciona o logo. A gente vai diminuir ele um pouquinho para ele ficar dentro dessa margem aqui, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Beleza? Agora a gente vai criar a parte de contatos, que é a parte superior. Mas antes disso, a gente vai vir aqui, ó, selecionar o logo, joga ele mais ou menos aqui. Desabilita aqui o agrupamento, apaga aqui. Seleciona esses daqui, ó. Vamos vir aqui jogar ele mais ou menos até aqui. Ó, joga ele aqui. Aí você aumenta ele. Vem aqui e coloca na cor que a gente capturou aqui. Opa, na cor que a gente capturou. E você pode vir aqui em desfocagem. Joga uma desfocagem de 50%. Ó, beleza. Deixa mais ou menos aqui. E aí agora a gente vai adicionar a parte de contatos, tá? Então, ó, a parte de contatos está aqui. A gente vai deixar na cor mais escura. Ferramenta aqui de texto. Vamos digitar siga-nos. Vamos jogar aqui uma fonte Bebas, deixar ela mais grossinha, joga aqui. Na cor também marrom. Vamos lá no nosso arquivo aqui de logo, ó, de redes sociais. A gente vai copiar os ícones. Vem aqui, cola aqui. Joga aqui, ó. E aí a gente vai escolher um tamanho aqui, ó. Vamos diminuir. Deixa eu ver. Mais ou menos aqui. 0,43 é que tá aqui, tá? Então você vai vir aqui, ó. Clica nesse cadeado. Deixa ele fechado. Então a gente vai marcar, ó, 0,36. Seleciona o segundo logo. Vem aqui em cima e cola. E dá um Enter. Vem aqui. E aí vai ficar nos tamanhos aí ideais aqui, tá? Então, ó. Puxa uma linha guia aqui.
e vem organizando o logo mais ou menos aqui. Vamos clicar aqui para alinhar. Ó. Joga aqui. Joga mais ou menos aqui, tá? Ó. Seleciona todo mundo. Joga aqui os ícones. Joga aqui o logo. Vem aqui, ó. Cria uma linha, mas a gente vai pegar a linha lá de baixo, ó. Essa daqui, ó. Seleciona, Ctrl C, Ctrl e V e joga mais ou menos aqui, ó. Mais fino. Joga aqui, ó, e joga mais ou menos até aqui. E o nosso texto vai vir aqui, tá? Pode fazer um ajuste aqui também, ó. Desabilita aqui. Joga um preenchimento aqui, ó. Não tem problema. Ctrl Q. Você vem aqui. Deixar um pouquinho mais grosso, ó. Siga-nos. Ó, mais ou menos assim. Ah, eu quero deixar mais fino. Vou deixar mais fino, não tem problema, ó. Desse jeitinho aqui, tá? Ou você pode deixar ele assim também, que vai ficar bem legal. Seleciona aqui. Mas antes disso, vamos puxar uma linha aqui até aqui, ó. Até o início da letra aqui. E diminuir. Tá bom? Seleciona todo mundo. Ctrl e G. Vem aqui, ó. Joga aqui. Diminui. Ó, joga aqui. Diminui um pouquinho. Deixa ele centralizado aqui, tá? Ó, mais ou menos aqui. Pode ser que você puxe uma linha guia para acompanhar aqui o logo, ó. Deixar ele mais ou menos aqui, ó. E ok. Seleciona aqui. Você vai vir aqui, ó. Clicar em espelhar horizontalmente. E depois você vai clicar aqui em espelhar verticalmente, tá? Desse jeitinho aqui, tá? Ó, vai ficar assim o nosso exemplo aqui. A gente vai descer, ó. Ficou mais ou menos assim, tá? O nosso logo. Beleza? Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Já tá tudo ajustado aqui. Vem aqui, ó. Ferramenta de seleção, ó. E vem aqui e aumenta. E aí vai ser o resultado final aqui da nossa arte, tá? Vamos diminuir aqui. E o seguinte. Agora a gente vai preparar para impressão, tá? Então, ó. Você pode vir aqui. Clicar 2 vezes para selecionar todos os textos. Lembrando que você deve verificar se não tem texto errado ou escrito errado. Estando tudo ok, você vem dar um Ctrl e Q para criar aqui para você vetorizar, vamos dizer assim, né, os nomes, quebrar em curvas as fontes, tá? Beleza? Mais ou menos assim. E aí a gente vai para impressão, tá? Então vamos apagar aqui. Nossa linha guia também não vai ser impressa. A gente vai vir aqui em arquivo, visualização de impressão. Nosso logo tá aqui. A única coisa que eu vou tirar aqui, ó, é o preenchimento, que tem um preenchimento. Então, clica no fundo, botão direito aqui, tira o preenchimento. E agora a gente volta lá em visualização de impressão. E tá aí o nosso material, tá? Então, ó, vamos vir clicar aqui em ferramenta de layout. Clica 1, 2, 3. Está aí o nosso arquivo, tá? Pode ser que você possa vir aqui, ó, e fazer alguns ajustes, como por exemplo, colocar as informações aqui de corte, tá? Aí vai depender de você aí, tá? Eu costumo colocar, eu não deixo aí sem as informações de corte para me ajudar na hora de cortar. Então, ó, você vem aqui, ó, clica aqui, adicione aqui as linhas, ó. Então você vai identificar que ele vai ser cortado aqui, tá vendo, ó? Do jeitinho que tá aqui. E aí, vamos para impressão.
Bom, estamos usando aqui o papel fotográfico, tá? De 180 gramas, como vocês podem visualizar. Papel muito bom aqui, gosto bastante dessa marca, estou utilizando ela, tá? Está realizando aí a impressão, tá? Nesse material de 180 gramas, a gente consegue ter um brilho bem legal, a gente consegue ter um papel não muito firme, mas também nem muito mole, tá? Um papel ideal aí para esse tipo de trabalho, que é trabalho de personalizados, também na parte de comida, né? Brownies, trufas, entre outros aí, a gente consegue ter um material muito bonito e muito lindo. Está terminando a impressão, tá? Deixei aí para vocês visualizarem. Como eu disse, um brilho muito bom, um brilho muito top aí. Vocês vão gostar bastante aí do resultado. E esse daqui é o resultado final, tá? Do nosso arquivo já cortado, tá vendo? Como é que fica? Fica uma qualidade muito boa. Como eu disse para vocês, o brilho, fica um brilho bem legal, ó, como vocês podem visualizar. E outra, ele é bem maleável, tá? Dá para você fazer as dobras do jeito que eu fiz aqui, tá vendo? Ó, desse jeitinho aqui. Outra dica bem importante para vocês é o seguinte, tá vendo aqui, ó? Ele vai se encaixar mais ou menos... Opa, que eu tô com uma mão aqui, tá difícil. O arquivo ele vai se encaixar certinho aqui, tá? E aí, aqui você pode colocar um adesivo, um pedacinho de adesivo aqui, um pedacinho de fita banana, bem simples aqui, ó. Para depois o cliente só destacar e ele grudar aqui, ó, tá? Grudar e ficar mais ou menos desse jeito aqui. Opa! Ele vai ficar mais ou menos assim, tá? Não vai cortar a informação e ele vai ficar retinho aqui. Tô com uma mão que tá dificultando, mas ele vai ficar mais ou menos assim, ó, grudado um no outro assim, tá? Ó, e o brownie vai ficar aqui no meio, tá vendo? Ó, desse jeitinho que vocês estão vendo. E aí, só virar aqui, visualiza a data de produção, né? Onde foi produzido e os ingredientes. E se você girar aqui as redes sociais e na frente o logo, tá? Como vocês podem visualizar aqui, ó, desse jeitinho aqui que tá. Tá vendo? E a dica é o seguinte, aqui embaixo na descrição vai estar o gabarito para vocês baixarem esse arquivo aí totalmente gratuito, tá? Para vocês aí usarem aí com o seu logo, tá vendo, ó? E por folha vai dar para fazer 3 desse daqui, ó. 3 unidades, tá? 4 com essa, que eu não contei, mas vai 4 unidades por folha, tá vendo? Ó. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.